E bateu aí o desespero na família Bolsonaro. Olha só, esse final de semana aí, o Flávio Bolsonaro cometeu um crime, aí ele viu que era crime, apagou o post, só que depois que ele apagou já tinha viralizado. Qual foi o crime? Segundo a análise de redes sociais, mais de 50 milhões de brasileiros viram um vídeo editado em que o Lula diria ali que pobre não tem que estudar. Justo o Lula, que construiu aí 23 universidades quando foi presidente, batendo recorde aí, ó, construindo mais do que todos os outros ex-presidentes juntos. O Lula que construiu mais de 100 institutos federais e que sextuplicou a verba da educação em 8 anos nos primeiros mandatos e que agora voltou a aumentar a verba da educação muito acima da inflação e muito acima aí dos outros governos. Aí você fala, que coisa, né? Esse Lula aí, quem acredita nisso aí, tem que estar bem desinformado, né? E quem é de direita e está um pouquinho informado e repercute isso, é porque tem ali má índole. São pessoas de má índole. Acontece que a extrema-direita está empoderada nas fake news, porque depois que o Nicolas Ferreira disseminou várias fake news contra a Receita Federal, contra o Pix, contra o Lula, e nada aconteceu com ele, quando eu digo nada aconteceu, eu não estou falando assim, nossa, o poder judiciário é muito lento. Não, eu digo, o governo Lula não age. Eu estou me perguntando, eu sei que o Jorge Messias, advogado-geral da União, ele está muito mais ali preocupado em garantir a sua vaga no STF e tudo mais, que também é a preocupação do Lula, mas cadê o pessoal do governo para processar esses bandidos? Eles estão livres, leves e soltos. Se eu falo uma vírgula fora de lugar sobre um parlamentar bolsonarista, a Polícia Federal me investiga. Outro dia eu fui depor na Polícia Federal por causa das Júlia Zanata. Um monte de processo, é um atrás do outro que eu recebo. Esse pessoal, eles falam e não acontece nada. Tá me lembrando muito tempo em que colocavam ali adesivos da Dilma Rousseff, então presidenta, de perna aberta ali no tanque de gasolina de carros e não acontecia nada com eles. Em que inventavam que o Lulinha era dono da Friboi e não acontecia nada. Tá muito parecido. E eles vão se empoderando cada vez mais, eles vão cada vez mais canalhas nas fake news. Já falei aqui, ó, se eu for eleito deputado, eu vou ter uma reunião séria com vários órgãos do governo, que eu vou conseguir falar com eles, que hoje em dia eu não consigo. E vou falar, olha, tem que acabar a palhaçada. A Receita Federal já deveria ter entrado na justiça contra o Nicolas Ferreira já no ano passado, na primeira fake news do Pix dele, e pedido direito de resposta. Não fizeram. Aí você até vê lá o secretário de comunicação do Lula fazendo várias peças ali para falar que não, o Pix não vai ser taxado. Algumas até viralizam, mas nenhuma chega a 200 milhões de visualizações. Nenhuma. Fazer vídeo, eu fiz, vários influenciadores fizeram, dizendo que a fala ali do Lula, que foi ventilada pelo Flávio Bolsonaro, é mentira. Isso é enxugar gelo, porque quando a gente está desmentindo uma fake news, eles já estão 2 ou 3 na frente, já estão disseminando várias outras. Aí a que cola, viraliza. As outras viralizam um pouquinho, a gente fica ali enxugando gelo. E para parar de enxugar gelo, tem que começar a aprender. Pois bem, o Flávio Bolsonaro, eu já mostro aqui o vídeo dele, ele fugiu para Israel. Está lá em Israel, Flávio Bolsonaro. Ele disse que vai começar a pré-campanha dele à presidência em Israel. Eu fico pasmo como são os bolsonaristas, né? E eu fico mais pasmo ainda como é que tem gente que vota nesse tipo de coisa. O cara começa a pré-campanha dele a presidente do Brasil, onde? Nos Estados Unidos e em Israel. Fala, mas e o Brasil? Não, o Brasil que se dane. Você vê para quem ele governa, né? Tanto é que o Bolsonaro batia a continência a bandeira dos Estados Unidos e o Bolsonaro, em várias manifestações, colocava a bandeira dos Estados Unidos acima da do Brasil. Tem uma aqui do Bolsonaro com a fraquejada, ó, bandeira de Israel e dos Estados Unidos. É do Brasil tá lá embaixo, tá? Israel e Estados Unidos são mais importantes para eles. Aí fala, que coisa, hein? Que coisa. Nos Estados Unidos eu já comecei a ver que muitos estadunidenses passaram a perceber que vários parlamentares, os 2 partidos lá só tem 2 partidos, eles declaram publicamente que o mandato deles é para servir a Israel. Você fala, pô, por que os caras estão servindo Israel e não os Estados Unidos? Ah, não, aí eles ainda dão desculpa, não, é que servir os Estados Unidos é óbvio, né? Mas tem que falar que serve Israel, isso. O que é para servir Israel mesmo. Então o Flávio Bolsonaro foi para Israel, ele está tentando ali encontros com o Netanyahu e com outros. Ele tentou nos Estados Unidos com o pessoal do Trump, porém ele foi ignorado. Passou vergonha nos Estados Unidos. Então agora ele vai para Israel. Assim como o Eduardo Bolsonaro, quando fecharam as portas para ele nos Estados Unidos, ele foi direto para Israel falar com o Netanyahu. Por quê? Porque ele acredita que o Netanyahu pode interferir na eleição do Brasil tanto quanto o Trump. Se você não sabe, Israel tem muito poder sobre os Estados Unidos. E isso faz décadas. Muitos acreditam que esse poder é na base da chantagem.
Mais ou menos como o Sérgio Moro fazia, né? Ele consegue ali coisas contra os outros e aí depois vai chantageando. Israel tem o melhor sistema aí de espionagem do mundo, e já faz décadas e décadas que eles espionam gente de todos os países e nada acontece com eles. Alguns dizem que eles têm controle ali sobre o que o Trump faz e tudo mais, mas ali, apesar de serem teorias da conspiração com boa base ali em fatos, né, que você vê que eles fazem tudo que Israel quer. Não tem ali a prova de que isso aconteça. Mas o fato é que eles fazem geralmente o que Israel quer. E aí, o Flávio Bolsonaro foi em pânico para Israel para pedir para o Netanyahu interfira nas eleições do Brasil ou mande o Trump interferir. Ele vai usar o fato de que o Brasil é contra o genocídio em Gaza para falar, olha, você vai ter um governo alinhado ao seu genocídio. O problema para o Flávio, que o Eduardo deve ter enfrentado o mesmo problema quando foi para Israel, é que o Netanyahu não está nem aí para o Brasil. O Netanyahu ele tem o Trump sob ali sua tutela e aí, apesar de o Trump não fazer exatamente tudo o que ele quer, faz 80%. E ali é o que mais importa para ele aquilo. Mas o Brasil vai estar alinhado. Pô, dane-se o alinhamento do Brasil. Os Estados Unidos já deixaram de invadir alguém ou de fazer uma guerra porque o Brasil